Oi pessoal, eu tô aqui na Maldivas para falar um pouco sobre o livro Por Lugares Incríveis. Hoje, numa semana, um livro. Bom, primeiro falar um pouco sobre a escolha desse livro, né? Eu sabia que a gente ia para um lugar de praia, sabia que a gente ia para um lugar que fosse incrível, para um destino incrível do mundo. Não sabia que era Maldivas. E aí eu escolhi esse livro pensando justamente nessa proposta, né? Eu tenho alguns livros, alguns títulos que eu comprei, que eu tenho lá na minha biblioteca, mas que eu não conheço muito a fundo. Esse livro, inclusive, eu comprei por indicação de alguns booktubers, de que ele era perfeito, de que ele era muito bom e etc. De fato, é um livro muito bom. E aí o título, Por Lugares Incríveis, me fazia pensar, cara, independente de para onde for, o destino final dessa viagem vai ser um lugar incrível, então eu quero ler esse livro, quero estar, né, quero acompanhar essa proposta, já que eu tô nessa missão, né, de ler um livro sobre o lugar, sobre o destino, ou que tem alguma coisa similar, parecida, não necessariamente seja um livro específico sobre aquele destino, enfim. Esse livro ele foi publicado no Brasil em 2015 pela editora Seguinte, da Jennifer Niven. Tem 335 páginas e aqui na contracapa vem dizendo que o que importa não é o que a gente leva, mas o que a gente deixa. Eu vou falar um pouco sobre o livro primeiro, né? Explicar, porque o livro ele trata de alguns assuntos que são muito sérios e bem pesados. Quando eu escolhi o livro, eu achei que seria sobre uma abordagem, sei lá, de turismo, né? Voltar ao mundo, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Praia ou desbravando lugares. De fato, é sobre essa questão de desbravar lugares. De fato, é sobre essa questão de entender um pouco mais sobre a vida, né? O sentido da vida. Entender a importância que a gente tem no ser, no viver, no momento, de aproveitar, sabe? E não se pautar nas relações que são mais fluidas ou nas relações que são mais superficiais. Você ter coragem de ser você mesmo, independente do que as pessoas queiram ou apontem, ou as estimativas ou as expectativas que elas têm em relação a você. Então, mas é muito pesado porque trata de um tema que é do atentar contra a própria vida. E são dois jovens, né? Em uma situação muito similar, apesar das circunstâncias serem diferentes. Então a gente tem dois jovens que são de realidades diferentes, que são a Violet Markey e o Theodore Fink. E eles têm conjunturas familiares que são diferentes. Uma hora até o Theodore fala, né, pra Violet que ele gostou muito de conhecer os pais dela, que os pais dela são bem legais e é diferente da realidade familiar que ele tem. Em um dos capítulos ele chega a falar isso. Apesar de ter essas situações diferentes, eles vivem momentos que são bem parecidos, porque os dois estão quase no limiar entre a situação do querer viver e do atentar contra a própria vida. Ela vivenciou um período muito conturbado que foi o de um acidente que ela sofreu junto com a irmã dela mais velha. E a irmã dela estava dirigindo o carro, esse carro sobrou e a irmã terminou falecendo e ela continuou viva. Então os pais eles sofrem, né, esse luto, mas ao mesmo tempo em que eles estão sofrendo esse luto, eles estão querendo mostrar para ela que eles ainda estão aqui, né, que ela viva, que ela vivencie experiências, enfim, que ela consiga seguir a própria vida. Enquanto que de outro lado, né, o Theodore viu a mãe sendo trocada pelo pai. O pai trocou a mãe por uma outra garota, né, uma outra mulher. A mãe tem 40 anos, então a mãe tenta equilibrar todos os pratos, no sentido de ela tem mais do que uma profissão, ela tenta, né, seguir a vida e não demonstrar para os filhos o quão triste, né, tá sendo essa situação toda para ela. A realidade, né, de ter que gerir a casa, cuidar das expectativas e tudo mais, enfim. E aí o primeiro encontro deles é dado na torre do colégio, porque o Theodore, ele já tem um tempo que ele tenta atentar contra a própria vida e ele vai para a torre do colégio e fica pensando em formas de se jogar
o que é que vai acontecer, como é que o corpo dele vai ficar, enfim, por isso que eu tô falando que é bem pesado. E ali na torre ele encontra com a Violet, que é a primeira vez que ela tá fazendo isso. E ele vai ajudá-la, né? Ele começa a nortear ela para que ela volte para um lugar seguro. E aí depois que ela volta, ela começa a nortear ele para que volte para um lugar seguro. E aí é que começa a desenvolver, porque ele começa a enxergar aquela garota que ele já tinha visto no colégio, mas o colégio, eles o tempo todo abordam isso, que o colégio é muito grande, tem mais de 2.000 e tantos alunos. E aí ele vivencia essa situação de começar a ter uma expectativa em relação a ela. E nessa questão de ter uma expectativa em relação a ela, né, ter começar a criar um sentimento, ela também começa a criar um sentimento por ele. E nisso vai se desenvolvendo a história. Então o que vai fazer com que os dois de fato se aproximem é um trabalho numa disciplina que é de geografia, que é sobre a realidade lá de Indiana, né? E ele vai e sugere que ele faça trabalho com ela, isso em um tom alto. Ele é conhecido como Theodore Aberração ou Esquisito, etc. Ele sofre bullying, né, dos amigos. Ela, de início, fica muito receosa, né, de ser conhecida ou de as pessoas, porque ela é muito popular. Então, das pessoas associarem ela a ele, ela fica com esse receio. Os amigos dela não gostam dessa relação dos dois. Enfim, começa muito nesse sentido, né, Mas aí eles começam a fazer, o trabalho em si é para que eles visitem 2 lugares do estado deles. E durante esse trabalho ela vai percebendo muitas qualidades dele e ele vai ressaltando as qualidades dela, e toda semana ele vai mudando também de personalidade. Ele vai aderindo a uma personalidade diferente para ver se ele consegue, enfim, encantá-la, né, de alguma forma, e para ver se ele consegue, né, de alguma forma se sair desses rótulos. Enfim, eu sei que no final das contas eles começam a desbravar vários lugares, e por isso que o nome vai sendo por lugares incríveis. Em algum momento ela já começa a ficar mais encantada, né, por essa situação de estar se libertando dos traumas do passado, e aí ela chega a imprimir também um mapa e sugerir novos lugares. Então os dois começam a ver destinos diferentes. Inclusive no final do livro tem um mapa com as descrições de lugares, que é justamente para que a gente veja, né, por onde eles passaram, o que foi que eles fizeram. Tá aqui, ó. E aí, falando um pouco do livro em si, a diagramação do livro é muito, muito boa. O espaçamento entre linhas é bom, o tamanho da fonte é bom. Todos os capítulos, eles são destinados, né? Um é da Violet, outro é do Fink, então que é o Theodore Fink. Então, o tempo todo você vai vendo, né, essa dobradinha acontecendo entre as percepções dela e dele. Agora, uma coisa que é muito pontual é que, assim, para ela, para os capítulos dela, são sempre contagens a menos por os títulos dos capítulos. Então, tem o nome dela e logo abaixo tem a contagem de quantos dias falta para a formatura. Já nos capítulos que são dele, tem os dias de quanto tempo ele tá desperto, né? Desde o último momento em que ele ficou mal e teve um apagão geral. Então, é sempre nessa questão, né? Cada capítulo vai trazendo um pouco da percepção de cada um e fazendo essa contagem. Para ele, dias a mais, para ela, dias a menos, para a formatura ou que esteja desperto. E aí, só para finalizar aqui, para não ficar muito longo, né? Quando Theodore Fink conhece Violet Markey no alto da torre do colégio, uma amizade única surge entre os dois. Cada um com seus próprios traumas e sofrimentos, eles se juntam para fazer um trabalho de geografia sobre os lugares incríveis do estado onde moram, e ao lado de Fink, Violet para de contar os dias e finalmente passa a vivê-los. O garoto, por sua vez, encontra alguém com quem ele pode ser ele mesmo e torce para que consiga se manter desperto. Ela tinha uma vida perfeita, amigos populares, um namorado lindo, um futuro estudando escrita criativa lá em Nova York, e várias ideias para a revista online que ela dividia com a irmã Eleanor. Mas todos os seus planos deixam de fazer sentido quando as duas sofrem um acidente de carro e apenas Violet sobrevive. Sentindo-se culpada pela morte da irmã, Violet para de escrever, se afasta de todos e tenta descobrir como seguir em frente. E aí Theodore Fink toda semana encarna um personagem diferente, seja o dos anos 80, o largado, o estilo mais debochado, enfim, ele sempre faz o que dá na telha dele. Essa personalidade imprevisível, não raro, acaba lhe trazendo alguns problemas e logo ele se torna o esquisito da escola, perseguido pelos valentões, chamado de aberração, por onde ele passa.
Para piorar, ele precisa lidar com longos períodos de depressão, o pai violento e a apatia do resto da família. Enquanto Violet conta os dias para o fim das aulas, quando poderá ir embora da cidadezinha onde mora e aplacar o luto que sente pela ausência da irmã, Fink pesquisa diferentes métodos de suicídio e imagina se conseguiria levar algum deles adiante. Em uma dessas tentativas, ele vai para o alto da torre da escola. Aí, para surpresa dele, ele encontra a Violet, que também está prestes, a pular. Um ajuda o outro a sair dali e dias depois acabam se unindo para fazer esse trabalho de geografia, conhecendo lugares pitorescos da região. Eles vão até o ponto mais alto de Indiana, um parque de bibliotecas que funcionam dentro de trailers antigos, uma lagoa que dizem não ter fundo, montanhas-russas construídas por um senhor viciado em adrenalina, enfim. Cada lugar por onde eles passam tem um significado especial para eles, mas conforme o mundo de Violet vai se expandindo e ganhando novas cores, o de Fink, mesmo contra a sua vontade, insiste em desbotar. E aí, por isso que o nome do livro é Por Lugares Incríveis, porque no final das contas eles vão descobrindo a cada lugar onde eles passam que o que faz o lugar ou a memória do lugar não é o lugar em si, mas a experiência que você tem ali, mas os momentos que você está compartilhando. É muito mais o ser do que o ter. Fazendo uma inserção aqui no vídeo também, já não estou mais lá em Maldivas, infelizmente. Mas assim, só para poder trazer um pouco mais de informações sobre esse livro. Por quê? Porque após a leitura, eu percebi que no fim do livro, na contracapa, no finzinho, que tem uma informação que ele tinha sido lançado em 2020 pela Netflix. E aí, qual foi o caso, né? Eu não tinha assistido ainda essa adaptação e me dei ao direito de assistir essa adaptação da Netflix. E vou falar para vocês, enfim, sobre o livro agora, contrastando com a adaptação e um pouco mais sobre o livro. Em relação ao livro, eu acho que o livro ele é muito, muito, muito completo. O fim, né, os capítulos finais, eles me embrulharam o estômago, eu fiquei muito mal, fiquei triste, quis chorar, mas depois aquela coisa da libertação, né, de você conseguir entender os porquês daquilo tudo ter acontecido, de você visualizar o final que foi dado, de você entender tudo aquilo. Então eu acho que o livro ele foi muito profundo e ele é muito detalhado e ele trouxe muitas informações, muita coisa boa para ser pensada, sabe? Então pro livro eu dou uma nota 4,5 para 5, sabe? Porque o livro eu gostei muito, apesar de tratar de temas tão fortes, apesar de ser muito específico, muito particular, eu gostei dessa pegada. Mas para a adaptação feita pela Netflix, eu acho que deixou muito a desejar. Por exemplo, o Theodore Fink, né, conhecido como Fink, na adaptação da Netflix você não percebe tanto as dores dele, você não percebe que ele tá vivendo um momento de sofrimento, assim, que ele tá buscando como alternativa essa situação de atentar contra a própria vida. É complicado quando você vê isso, porque na adaptação ficou muito solta essa história, né? Então você não tem, por exemplo, a mãe dele não aparece na adaptação, a irmã mais nova dele também não aparece, e tem uma parte que é muito marcante no livro, que é quando eles ficam tirando as frases e as palavras ruins dos livros para deixar somente a coisa boa, e tem um sentido nisso tudo, sabe? É diferente também na adaptação, porque ele não vai visitar o pai, na verdade, não visita a nova família do pai. Então essa história some da adaptação. E isso faz com que a história em si, no filme, ela seja mais rasa, ela não tenha tanto envolvimento. Então ele é uma pessoa que vai agradar bastante você na adaptação do filme. Ele é um garoto que você vai entender que tem alguns problemas, mas você não consegue identificar quais são direito. A história da Violet também é meio contada, mas meio mal contada. A forma como eles se conhecem é diferente, apesar de parecer, mas não é igual. Os contextos, eles são similares, mas o aprofundamento é totalmente diferente, sabe? Então, por exemplo, ele
encontra ela num momento em que ela tá numa ponte querendo se jogar, mas não é bem essa a história no livro, sabe? Ele já estava numa torre e ele visualiza que ela também tá nessa torre, então os dois estão no mesmo momento no livro. No filme não ficou parecendo que era isso. Você não encontra muito as dores, sabe? O pai que bate nele, o pai que agride, o pai que ameaça, o pai que fala tanta coisa ruim e que tem tantos problemas, você não vê isso acontecendo no filme. Então, assim, deixou muito a desejar o filme. Pro filme, pra adaptação, eu dou uma nota 2, no máximo 2,5, porque eu senti que faltou muito, sabe? E faltou, inclusive, pro final, que é uma parte em que você se envolve tanto, né? O final do livro, você consegue ter percepções tão, sabe? Você consegue entender, inclusive, o porquê do título Por Lugares Incríveis. E na adaptação, isso não aconteceu. Então, por isso, para adaptação, uma nota 2. E para o livro, com certeza, uma nota 4,5. Porque é um livro que agrada muito, muito, assim. Que traz muita, muita coisa, assim, muita reflexão. Agrega na nossa vida. Mas, enfim, eu gostaria de um final diferente. A verdade é essa. Por isso que não 5 estrelas, mas assim, tá bem próximo disso. É isso, espero que vocês tenham gostado da indicação do livro de hoje. Não esqueçam de curtir o vídeo, indicar pros amigos, comentar que se vocês já leram o livro, se gostaram, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.